Eu quero mostrar aqui como que a gente pode fazer para resolver esse problema aqui. O usuário insere o número inteiro a partir do 2 e o programa retorna o primeiro número primo subsequente a ele. Então, por exemplo, se a pessoa inserir 3, o programa tem que retornar 5, que é o próximo primo depois do 3, porque o 4 não é primo. Se o usuário inserir 20, o programa tem que retornar 23, porque o 21 e o 22 não são primos. Se o usuário inserir 115, o programa tem que retornar 127, porque todos os números aqui dentro desse intervalo não são primos. Então, dá para ver que a sequência dos números primos, eu coloquei aqui para ilustrar, não é uma sequência regular, vai depender. Por exemplo, aqui, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Cada um tem um intervalo diferente, às vezes de 2, 3, 4, às vezes até mais. Então, o que a gente tem que fazer? Com o número inserido, por exemplo, 115, que está aqui, né, nesse meio, entre o 115, a partir do 115, o próximo primo é só o 127. Então, eu teria que testar 116, 117, 118 e assim por diante. Então, o que eu tenho que pensar? Que eu tenho que ter duas estruturas de repetição. Aqui, no caso, duas estruturas enquanto que eu vou usar. Poderia usar outro tipo de solução, mas a que eu vou mostrar aqui é assim. Então, eu tenho que ter uma estrutura maior que vai andar dentro dos números para ir testando, né? Ele vai andar de 115, 116, 117, 118 e testando se esses números são primos ou não. E aí, dentro dessa estrutura maior, eu tenho que ter uma outra estrutura, que aí vai testar cada número. Então, por exemplo, seria o 115 e eu vou testar o 116. Então, dentro da estrutura para o 116, eu tenho que verificar se o 116 é primo ou não. E aí, no outro vídeo, eu mostrei para vocês como que a gente pode testar se um número é primo. Então, por exemplo, se eu quero testar aqui, ó, com essa estrutura que eu já mostrei, se o 116 é primo, ele não é primo. Como que eu sei? Ele vai testar aqui, ó, do 1 até o 116, ele vai verificar quantos divisores esse número possui. Então, ele vai testar se o 116 é divisível por 1, por 2, por 3. Então, ele vai testando aqui, ó, se ele é divisível ou não por esse valor i. Porque o i começa do 1 e vai crescendo até 116. Então, a ideia para esse problema aqui vai ser uma estrutura enquanto para ir andando de um número para o outro, para verificar, né, 116, 117, 118, por exemplo, e essa estrutura que eu já mostrei dentro de cada número para verificar se é primo ou não. Então, vamos lá, vamos deixar mais claro aqui. Eu fiz um fluxograma para ajudar a mostrar aqui como é que a gente resolve esse problema. Então, eu começo aqui, ó, peço para o usuário inserir um número a partir do 2, que seria o n, que eu vou pegar aqui. Então, por exemplo, eu quero testar qual que é o próximo número primo depois do 5. Eu coloquei essa variável div começando aqui com o valor 3, porque essa minha estrutura enquanto aqui maior, que eu falei com vocês, que é essa estrutura toda aqui, ela tem que verificar se o número é primo, eu tenho que continuar procurando, porque se o número não é primo, eu tenho que continuar procurando. Se ele for primo, ela para. Então, um número não sendo primo é quando ele tem mais de 2 divisores. Então, eu tenho que continuar procurando números. Então, como é que eu faço para essa estrutura começar? Eu tenho que começar com um valor maior do que 2. Depois eu vou zerar, não tem problema. É só para ela poder entrar aqui nessa estrutura. Então, meu div começa valendo 3. O n é n mais 1. Por quê? Porque eu não quero testar o 5, eu quero testar o próximo. Eu quero testar se o 6 é primo. E aí, o meu contador aqui começa valendo 1, porque eu quero testar se o 6 é divisível por 1, depois por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6. E contar quantos divisores ele tem. Então, começou assim, né, com i igual a 1 e o div igual a 0. Aí que eu entro na outra estrutura de repetição menor, que é para testar se o 6 é primo ou não. Nesse caso, né, o 6 primeiro. Então, meu n no momento é 6, meu i é 1. Isso aqui é verdade? É, 1 é menor ou igual a 6. Então, vem para cá. O 6 é divisível por 1, então o resto da divisão de n por i, o resto da divisão de 6 por 1 é 0? É. Então, o número de divisores vai ser incrementado. Aí, eu tenho que passar para o próximo, porque eu tenho que ver se 6 é divisível por 2.
essa estrutura aqui é exatamente igual ao outro vídeo, né? Que eu quero testar se um número é primo. Então, passei para o 2. Então, eu quero ver, I é menor ou igual a N? É, porque eu tenho que continuar testando. 6 é divisível por 2? É. Então, o número de divisores aumenta. Então, ele tem mais um divisor. E o meu I passa a ser 3. Continuo vendo aqui. I é menor ou igual a N? Sim. Vejo, 6 é divisível por 3? É. Então, o número de divisores incrementa. Então, é 3. Meu I passa a ser 4. I é menor ou igual a N? Sim. I é menor ou igual a N. N é divisível por I? 6 é divisível por 4? Não. Então, ele simplesmente passa para o próximo. 5. I é menor ou igual a N? Sim. N é divisível por I? 6 é divisível por 5? Não. Então, passo para o próximo. 6. I é menor ou igual a N? É, ainda é verdade. N é divisível por I? 6 é divisível por 6? Sim. Então, 4 divisores. Passo para o I igual a 7. Volta para cá. I é menor ou igual a N? Não. Aí isso não é verdade. Então, ele volta para a estrutura de repetição maior. O número de divisores é maior do que 2? É. Então, quer dizer o quê? Que o 6 não é primo. Eu tenho que continuar procurando. Então, o que acontece agora? Ele entra aqui e agora eu vou testar para o N igual a 7. Então, N igual a 7, div volta a ser 0, porque eu quero testar se o 7 é primo, e o I começa do 1 novamente. Então, ele vem para cá e roda essa estrutura de repetição todinha de novo, verificando se o 7 é primo. Então, o que vai acontecer aqui? Tudo de novo. Então, eu vou verificar, 7 é divisível por 1? É. Então, o número de divisores vai ficar 1 e passa a ser 2. Só que aí, o 7, à medida que for andando aqui, ele não vai ser divisível por mais nenhum número. Ele só vai ser divisível pelo 7. Então, na hora que chegar aqui I igual a 7, isso aqui é verdade, ele é divisível, vai aumentar aqui o número de divisores, né? O div vai passar a ser 2 e o meu I vai passar a ser 8. E aí, essa condição aqui já não é mais verdadeira, ele volta para cá. Div é maior do que 2? Não, ele é igual a 2. Então, quer dizer que eu já achei um primo. E quem é esse primo? É o 7. Então, o programa vai retornar o 7. Então, essa é a solução para esse problema. Aí, como que ficaria isso no Python? Então, vamos lá. Para resolver esse problema, vamos fazer o fluxograma nessa versão. Então, primeiro, eu tenho que pedir para o usuário inserir um número, né? Insira um número inteiro maior do que 2. É um inteiro, né? Tem que ser um inteiro. Então, o N recebeu o valor que o usuário digitar. O div começa valendo 3. E depois eu já entro na estrutura de repetição, que é o while que eu estou usando aqui. Enquanto o div maior do que 2, o que vai acontecer? N recebe N mais 1, né? Uma das coisas que vai acontecer. A outra coisa, div começa valendo 0 e o I começa valendo 1. Então, é tudo isso aqui. Aí eu entro em outra estrutura de repetição enquanto. Então, vou ter outro while aqui. Então, esse while aqui está dentro desse outro maior. Então, while I menor igual N. Logo depois que isso aqui for verdade, eu tenho um se aqui, né? Que é um if. Então, eu tenho que colocar if N, resto da divisão por I, for igual a 0. O que acontece se isso é verdade? Div recebe div mais 1. Isso aqui vai acontecer tanto se essa condição for verdadeira, quanto se ela for falsa. Então, esse I recebe I mais 1 tem que estar fora do meu if. Então, tá aqui. I recebe I mais 1. Aí, volta aqui para a estrutura. Então, finalizou tudo. E aí, mostrar o valor de N fica no final, depois que a estrutura termina.
E aí é isso. Vamos ver para o nosso exemplo aqui. 5. Olha lá, ele retornou o próximo número, que é 7. Vamos testar para um outro aqui, por exemplo, esse intervalo. Se eu inserir 278, ele tem que retornar 281. Então, 278, 281. Então, esse seria o programa que resolve esse problema.